Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no Salmo 13. Salmo 13. Este salmo é um salmo de Davi, é um salmo de lamentação, de acordo com o seu título. Parece que era um salmo que era usado no louvor público de Israel, pois foi direcionado ao cantor Mor, que era provavelmente o ministro de música do templo. E por causa das palavras que são utilizadas neste salmo, nós podemos verificar que foi certamente ou era um momento bastante difícil para a vida de Davi. Os estudiosos defendem que se a referência aos adversários neste salmo foi tomada de forma literal, então é possível que o salmista estivesse num contexto de guerra ou inclusive pessoas conspirando contra a sua vida. Sabemos que frequentemente isto aconteceu na vida de Davi, apesar de que não possuímos todos os elementos para falar de algo específico, porque o Salmo não nos adianta muito mais. Então, meus amados irmãos, inclusive há alguns que pensam que esta situação de Davi foi quando Saul, o primeiro rei de Israel, queria atentar contra a vida de Davi. Como vocês sabem, Saul nunca gostou de que Davi tivesse sido escolhido por Deus para o substituir. Efetivamente, Saul era um homem que se tornou um homem mau, um homem com um coração muito duro, um homem insensível, e apesar de Davi lhe mostrar em todo o momento lealdade a ele, Davi teve a oportunidade de lhe arrebatar a sua vida, mas não o fez, porque Davi não achava que era ele que tinha que fazer alguma coisa em relação a Saul, era Deus. Se Deus o tinha colocado como o primeiro rei de Israel, competia a Deus retirá-lo. Apesar que Davi já tinha sido consagrado, Davi sabia que era o homem que Deus tinha para suceder a Saul, mas Davi não se atreveu a colocar-se no lado de Saul se Deus não o colocasse, ok? Então, espiritualmente e até efetivamente, Davi já era o homem de Deus para ocupar o lugar de Saul, mas Davi não quis precipitar-se. E é verdade que este salmo, o Salmo 13, também é muito parecido ao Salmo 142. É um salmo muito parecido ao Salmo 142. Quando Davi esteve numa caverna, fez uma oração, onde ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Se os irmãos repararem, e agora vamos passar exatamente ao Salmo 13, mas este Salmo 142 contém também muitos aspectos muito parecidos à situação do Salmo 13. O Salmo 13, nós podemos dividir o Salmo 13 em três divisões muito naturais, ok? Os dois primeiros versículos
apresentam 3 pronomes que aparecem em um típico salmo de lamentação. Eu, portanto, referindo a consultarei. 2, tu, Deus. Ele se exaltará. Então, Davi exclama: até quando? E por isso eu dei o tema à minha pregação desta manhã: até quando? São 4 vezes que ele pronuncia: até quando? E vocês sabem que nós usamos esta expressão até quando? Quando na realidade já não sabemos o que fazer. Quando nós não temos mais nada, nem sabemos como, talvez até já estamos fartos, nós perguntamos a nós próprios ou a Deus: até quando? Quantas vezes usamos esta expressão até quando? Até quando esta situação vai durar? Até quando isto vai estar assim? Até quando? Até quando? Até quando? O até quando deseja um ponto final nas coisas. Por isso dizemos até quando? Porque quando nós dizemos até quando, estamos desejosos de que alguém ponha um ponto final. E neste caso concreto, Davi está a falar a Deus. Davi está desejoso de que Deus ponha um ponto final na situação que está a acontecer na sua vida. Quantas vezes na nossa vida, em coisas que nos estão a acontecer, se não dizemos em voz alta, dizemos para nós mesmos: até quando? Quando é que isto acabará? Quando é que isto terminará? E este até quando parece de alguma maneira dito por Davi como se Davi não confiasse em Deus. Talvez a primeira tentativa de leitura poderá levar-nos a pensar que Davi não confiava em Deus, mas não é assim. Não é assim. O até quando era que ele achava que já estava num limite. E eu quero vos dizer que o único que conhece os limites é Deus. Eu não conheço os limites, Deus conhece os limites. Uma coisa eu sei: Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que tu e eu estejamos a passar pelo vale da sombra e da morte, Deus ainda está no controle. Deus ainda tem a última palavra. Deus ainda tem a solução. Deus ainda tem uma palavra de ânimo e Deus ainda te pode levantar e me pode levantar. Até quando? Até quando? E ele diz: para sempre? É a segunda pergunta. Para sempre? Não é para sempre. Eu estou a pensar que quando ele diz: será que Deus se esqueceu de nós? Meus irmãos e amigos, Deus tem demonstrado através dos séculos que Ele não se esquece do homem, que Ele não se esquece da mulher, que Ele não se esquece do ser humano. Precisamente é o contrário. É o homem e a mulher que se esquecem de Deus. Deus nunca se esquece de nós. Diga comigo: Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece de nós. Sabe, vemos através de toda a Bíblia como Deus não se esquece dos seres humanos. No tempo de Noé, as coisas já estavam muito más. E mesmo assim, Deus preparou uma arca, não apenas para Noé e a sua família, mas para todos aqueles que durante 120 anos ouviram a voz de um clamor dizendo: vem aí a destruição. E só há um escape, só há uma saída. E a saída é esta arca que eu estou a fazer através de Noé. Os homens gozaram, os homens riram-se, não fizeram absolutamente caso algum das advertências dadas por Noé. Mas durante todo este período,
Durante todo este tempo, Deus demonstrou que não se tinha esquecido do ser humano, porque providenciou um lugar de escape, um lugar de salvação. Depois também nós temos Abraão. Abraão esperou 25 anos desde que a promessa lhe foi feita. Talvez para Abraão, um homem já entrado em idade, cada ano que passava parecia que era impossível que o projeto, o plano de Deus funcionasse. Quantas vezes nós olhamos para o tempo, nós olhamos para fora e pensamos que já não há uma saída, que já não há uma alternativa, que já não há uma solução, mas é mentira, porque Deus continua no controle de todas as coisas. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E finalmente, quando parecia impossível que alguma coisa sucedesse, nasceu Isaac. Amém? Como promessa daquilo que Deus tinha prometido. Porque Deus não é filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus promete, Ele sempre cumpre a sua palavra. Aleluia. O povo também de Israel esteve escravizado durante 400 anos no Egito. Parecia que Deus, até quando Deus estaremos aqui no Egito? Até quando estaremos num estado de escravidão? Até quando estaremos a servir aos egípcios? Até quando? Até quando? Até quando? Mais 400 anos passaram-se. Mas Deus sempre esteve no seu trono. Deus sempre esteve no centro de todas as coisas. E Deus sempre estará no trono, comandando, guiando, dirigindo. Louvado seja o seu nome. Então, meus amados irmãos, não temos que ter medo de nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E finalmente Deus levantou o libertador, uma criança que foi milagrosamente salva das águas do rio. Mas Deus o levantou para tirar o povo do Egito e levá-los até à terra prometida. E poderia falar de outras histórias bíblicas, mas falo da maior história de amor de Deus pela humanidade. Deus não se esqueceu de ti, Deus não se esqueceu de mim, pois enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que Deus se vai esquecer da humanidade se Ele próprio envia o seu Filho para salvar esta humanidade perdida? Ninguém pode dizer que Deus se esqueceu de nós. Ninguém pode dizer que Deus se esqueceu da humanidade, porque essa é uma grande mentira. Deus nunca se esqueceu do ser humano. Ainda hoje, Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. E a verdade é Jesus Cristo, a única verdade que liberta, a única verdade que traz vida ao ser humano, a única verdade que nos leva a estar com Deus na glória, porque Jesus Cristo continua a ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus quer que todo ser humano esteja com Ele. Então não digas até quando, porque Deus continua presente. Deus continua a amar a humanidade perdida. Deus continua a dar a saída e o escape ao ser humano, porque Ele tem o melhor para nós. Davi estava a atravessar um tempo difícil, um tempo que às vezes também nós podemos atravessar de uma forma ou de outra forma, cada um à sua maneira, mas todos nós atravessamos tempos difíceis. Ninguém aqui está isento de aflições, ninguém aqui está isento de problemas e dificuldades, mas uma coisa sabemos: Deus está conosco. Ele não abandona o seu povo. Ele não deixa os seus filhos à deriva. Ele está no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz a palavra, e Ele tudo fará.
Às vezes a nossa insensibilidade espiritual não nos permite ouvir Deus, não nos permite ver Deus atuando, porque o nosso coração duro, insensível pelas dificuldades e, portanto, pela nossa carnalidade, às vezes não permite que nós vejamos e tenhamos a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas eu quero dizer-vos que o Espírito Santo continua a falar à sua igreja, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo ainda hoje tem para dizer à igreja. Nós necessitamos de ouvir a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem continua a dirigir a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Ela ainda hoje é guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Nós precisamos de ter toda a atenção, toda a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Fala-nos, Espírito Santo. Que esta seja a nossa oração neste dia. Senhor, nós queremos continuar a ouvir a Tua voz. Nós queremos ser sensíveis para ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer. Estou a pensar que o copeiro esqueceu-se de José. Conhecem aquela linda história de José que estava na prisão e José ajudou aquele homem copeiro, e o copeiro disse-lhe: bem, se eu for solto, se eu sair deste lugar, eu vou falar ao faraó para que tu também sejas solto. Ele foi solto, foi para o palácio e esqueceu-se do José. O homem pode se esquecer do homem. A mãe pode se esquecer do filho, como diz a Isaías. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que queria, que não se compadece dele, mas diz: todavia eu, Senhor, é o Senhor quem fala. Não me esquecerei de vós. Aleluia. Muita gente pode se esquecer de ti. Podem se esquecer do dia dos teus anos, do teu aniversário, podem, mas Deus não se esquece de nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há alguém que nunca se esquecerá de ti, e esse é o Senhor dos exércitos. O segundo, até quando? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esta também é uma situação em que precisamente a Bíblia nos mostra o contrário. Foi Adão e Eva que se esconderam depois de terem transgredido. Foi Caim que se escondeu depois de ter morto o seu irmão Abel. Esconderam-se. Mas Deus o chamou. Onde estás? Onde estás? Onde estás? O que é que fizestes? Deus não esconde o seu rosto de ti nem de mim. Tu podes te envergonhar do Senhor, mas o Senhor não se envergonha dos seus filhos. Tu podes até fugir. Tu podes até, como Jonas, ir para outro país, meter-se num barco, e naquela situação, como vocês sabem, foi atirado ao mar, um grande peixe o engoliu, mas ainda no ventre e no mais profundo do mar, Deus sabia de onde estava Jonas. Aparentemente Jonas estava escondido de tudo e de todos, mas não escondido de Deus. Deus não esconde o seu rosto de ti. Se alguém deu a cara por ti, foi Deus. Desculpem usar esta expressão, Deus apostou em ti. Se calhar mais ninguém fez isto, mas Deus fez. E providenciou-te para ti e para mim uma salvação através de Jesus Cristo. Para o mundo não valíamos nada, para o mundo talvez éramos um número mais, uma pessoa mais, mas para Deus nós somos queridos e amados por Ele.
Sente-te amado nesta manhã por Jesus Cristo. Ele não tem vergonha de ti. Ele dá a cara por ti. Ele preocupa-se contigo. Ele quer que tu o conheças. Ele quer que tu desfrutes da paz e da comunhão que só nele existe, que só nele há. E para isso tu tens que querer. É verdade que ele não força ninguém, não obriga ninguém. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Foi a segunda pergunta que o salmista fez. Depois nós temos uma terceira pergunta. Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Quando nós estamos a passar por alguma dificuldade, quantas vezes falamos connosco mesmos? Outras vezes, sim, falamos com Deus, apesar que Deus conhece tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu digo. O diabo não sabe aquilo que tu pensas, mas Deus sabe aquilo que tu pensas. É por isso que o diabo só atua em base daquilo que tu fazes e daquilo que tu dizes. Ele muitas vezes manda dardos inflamados à tua mente para ver se tu acedes, porque ele não sabe adivinhar, não pode, aquilo que vai no teu coração. Mas Deus sabe. Deus sabe, conhece as tuas lágrimas, a tua tristeza, a tua dor, a tua aflição, a tua angústia, o teu desespero. Se há alguém que sabe muito bem estas coisas, é Deus. E o salmista, de alguma maneira, já estava saturado de falar consigo mesmo, de viver nesta tristeza que, de alguma maneira, levava a uma situação na qual ele demonstrava perante os outros tristeza. E, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado e não permitir que a tristeza domine o nosso coração. Sabem porquê? Porque a alegria vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos admitir que há momentos na vida que estamos tristes. Há gente que acha que o crente nunca está triste. Isso é uma mentira. Uma coisa é perderes a alegria da salvação. Espero que nunca percas a alegria da salvação. Mas outra coisa é a tristeza devido a situações, podem ser momentâneas, podem ser situações antigas, podem ser situações que vão acontecer e sabes que vão acontecer. A tristeza vem de várias formas. Mas há uma coisa, irmãos, nunca permitas que o inimigo te roube a alegria da tua salvação. Porque a alegria da tua salvação tu nunca a deves perder. E deves agradecer a cada dia a Deus pela salvação que Ele te deu através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia também diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não estamos a falar aqui de 24 horas, a Bíblia não fala de 24 horas, mas há momentos que a tristeza invade o nosso coração, ou não é verdade? Há momentos que temos tristeza, sentimos-nos tristes, às vezes até nem sabemos porquê. Mas o salmista não queria ficar nesta situação, porque ele achava que era dolorosa. Então ele está a perguntar até quando. Ele desejava ter aquela alegria permanente, aquela alegria na qual ele se regozijava e se alegrava na presença do Senhor, e os outros também verificaram aquela alegria quando ele dançou, e a sua mulher achava que ele estava louco, mas ele dançou na presença do Senhor porque estava cheio de alegria. E sabe, as pessoas às vezes ficam muito incomodadas quando nós estamos alegres. Parece que as pessoas gostariam de nos ver sempre tristes. Há pessoas que não podem admitir que os outros, os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas estejam alegres. Mas nós sabemos que a alegria do Senhor é precisamente a que nos dá força, é a nossa força.
Então, irmãos, apesar das dificuldades pelas quais muitas vezes estamos a passar, é bom que nós nos alegremos e regozijemos no Senhor. O apóstolo Paulo ensinou isto à igreja: regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Amém? Outra vez vos digo, regozijai-vos. Os salmos apelam-nos para nos alegrarmos e nos regozijarmos também no Senhor. Porque te abates, ó minha alma? Há um salmo: porque te abates, ó minha alma? Mas finalmente veio uma palavra de cordura: espera em Deus. Porque te abates, meu irmão? Porque te abates, minha irmã? Espera em Deus. Confia em Deus. Regozija-te no Senhor. Não deixes que a tristeza domine o teu ser. Lembra-te que, mesmo que seja uma noite, 2 noites, 3 noites, lembra-te que a vitória vem do Senhor. E Ele vai abrir a porta do céu. E Ele vai abrir bênçãos sobre a tua vida. O quarto: até quando? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Quantas vezes nós temos a sensação de que os nossos inimigos progridem, mas eu quero dizer-vos que isso é falso. Aparentemente, até possa parecer que sim, mas não é verdade, irmãos. O diabo quer fazer-te crer que os teus inimigos estão melhores do que tu. Mas isso é mentira. Ninguém está melhor que o Filho de Deus. Ninguém está melhor que o salvo. Ninguém está melhor do que aquele que sabe para onde vai. Daquele que ouve as palavras do Senhor que diz: não se turbe, nem tenha medo o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ninguém. Sabes porquê? Porque tu tens a certeza da vida eterna. Tu sabes que mesmo que neste mundo existam e existem injustiças, um dia tu estarás com o Senhor para todo sempre, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais acepção de pessoas, onde não haverá mais discriminação, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais mentira, onde não haverá mais falsidade, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais morte. Amém? Não haverá. Então, meu irmão, não acredites, porque o inimigo é o pai da mentira e ele quer nos fazer crer que pelo facto de fazermos as coisas de acordo com a palavra de Deus, nós estamos piores. É mentira. Porque tu podes fazer uma coisa que o ímpio não pode: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes dormir descansada. Não há coisa melhor do que poder, mesmo em momentos difíceis, poder chegar à nossa cama e dizer: em paz me deitarei e dormirei. És tu quem me guardas, és tu quem me proteges. Agora, a partir daqui, o salmista muda a sua linguagem. Nota-se muito claramente. Então ele agora diz: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ele dá agora aqui como um grito. E depois diz: ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Há quem chegue a pensar que ele estava ferido, que ele tinha alguma doença que o poderia levar à morte. Mas há uma coisa muito importante. Ele pede a ajuda de Deus e diz: ilumina os meus olhos. E vocês sabem que a parte mais importante, no sentido de ver as coisas, são os olhos. Mas os olhos espirituais ainda são mais importantes do que os olhos físicos, porque há muita gente que tem olhos na cara, mas não vê. Tem olhos, tem óculos e não vê, continua sem ver. E é preciso que Deus abra a mente, que Deus abra os meus olhos e os teus olhos espiritualmente para tu veres a glória de Deus.
para tu veres o poder de Deus, para tu sentires que Deus está neste lugar, porque Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria, e Ele está aqui com poder e glória para tocar a tua vida. Aleluia! Abre o teu coração nesta manhã, deixa que o Espírito Santo toque a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tens que tomar uma decisão nesta manhã, entregar a tua vida nas mãos de Deus, pedir a Deus que abra os teus olhos para veres o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, que é grande para todos nós. Aleluia! E agora, de novo, há uma mudança. Já não é um grito de desespero, já não é um até quando acontecerá, mas é algo que põe um ponto final na situação anterior e começa uma nova vida quando ele diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Eu confio. Confias em Deus? Confias na sua benignidade e na sua salvação? Sabes o que é benignidade? É dedicação ao bem. Quem tem benignidade tem seu coração virado para fazer o bem, rejeitando a malícia e a crueldade. A pessoa benigna quer fazer o bem a outros, não o mal. Deus só quer fazer bem ao homem. Deus só quer fazer bem à tua alma. Deus só quer fazer bem à minha alma. Deus só quer fazer bem a todos os que estamos aqui. Diga comigo: Deus quer fazer bem. E tu o que é que queres fazer? E tu o que é que queres fazer? Só queres fazer bem? Só queres fazer bem? Então, se só queres fazer bem, é porque a benignidade de Deus já está a atuar na tua e na minha vida. A palavra benignidade aparece com vários sinónimos nas Escrituras, mas às vezes aparece como bondade, como misericórdia, como amor, como amabilidade. E agora ele vai terminar este salmo, aleluia, dizendo: cantarei ao Senhor, aleluia, porque me tem feito muito bem. Começa até quando? E termina louvando e glorificando o nome do Senhor. Há poder no louvor, o louvor liberta, o louvor ajuda, o louvor fortalece, o louvor leva-nos a um patamar, eu diria, tremendo na presença de Deus. É por isso que uma igreja que louva, uma igreja que adora, é uma igreja que verdadeiramente entendeu o propósito de estar também neste mundo. Nós estamos neste mundo para proclamar as boas notícias, mas também estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então é bom que com as nossas vidas, com aquilo que temos e somos, possamos louvar e adorar o nome do Senhor, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Aleluia. Então ele podia dizer, versículo 6, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Afinal de contas, o anterior era apenas um desabafo. E Deus permite que tu desabafes. Deus não nos castiga por nós desabafarmos. Deus não quer ver hipocrisia em nós. Mas Deus não se importa nada com os nossos desabafos. E às vezes, se não fossem os desabafos, mas se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Eu agradeço a Deus porque o Deus a quem eu sirvo, a quem nós servimos, a quem nós amamos, é um Deus que entende os meus desabafos e os teus desabafos. Ele sabe que às vezes os nossos desabafos são apenas de momento, mas que nós continuamos firmes na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha, não há outra. Meu irmão, não é até quando. Lembra-te que um pouco mais e nós estaremos com o Senhor na glória.
O verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, o verdadeiro filho de Deus não tem a sua esperança unicamente naquilo que está à vista. Ele vê muito mais além daquilo que está diante dos nossos olhos, porque há os novos céus e a nova terra onde habita a justiça. A minha esperança, a tua esperança é a vinda do Senhor. Se esperássemos apenas em Cristo aqui na terra, diz a Bíblia, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui já podemos desfrutar da comunhão e da presença gloriosa do Senhor, mas nós esperamos estar eternamente com Ele na glória. Então, irmãos, animemo-nos uns aos outros, ajudemo-nos uns aos outros, oremos uns pelos outros, suportemo-nos uns aos outros, ajudemo-nos uns aos outros. Ainda estamos a caminhar. Não sei quando é que a minha jornada termina. Eu não sei quando é que a tua jornada termina aqui na terra. Mas eu sei que a nossa jornada é eterna. Aqui estamos apenas de passagem. E quando o Senhor nos chamar à sua presença, então não há mais até quando. Será para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre Deus é fiel.